Pergunta: porquê é que nós vimos à igreja? Porquê é que nós vimos à igreja? Porquê é que nós nos reunimos como igreja? Se nós vimos à igreja para cumprir um calendário litúrgico ou religioso, para não perdermos o acesso ao céu, deixa-me dizer-te uma coisa. Estamos redondamente enganados e estamos a perder o nosso tempo. Se a gente vai à igreja por causa disso. Ninguém vai para o céu porque vem à igreja. Na minha Bíblia não diz isso. Na tua também acredito que não diga rigorosamente nada disso. E esta pergunta faz ainda mais sentido para nós, agora que nós estamos nesta fase de transição de um espaço para uma igreja nas casas, mas continua a ser igreja, continua a ser um organismo vivo. Então aquilo que nós ensinamos, que é o que a Bíblia nos ensina, é que nós nos devemos reunir como igreja por 3 razões: para celebrar, para receber e para repartir. Essa é a razão principal pela qual nós vimos à igreja. Isto é o que nós, desde o início da Arca, nós temos ensinado. Nós vimos celebrar a vida com Jesus, nós vimos adorar, vimos ter o privilégio de ministrar louvor ao Rei dos Reis. Não podemos fazer isso em momento nenhum se não encontramos reunidos como igreja. Isso é algo importantíssimo. Vimos celebrar a vida que o Senhor nos dá. Em segundo lugar, nós vimos receber. O que é que a gente vem receber? Vimos receber a palavra de Deus. Vimos receber ensino. O Senhor nos ministra, nos ensina, nos prepara para estarmos alinhados com o seu propósito, com tudo o que Ele tem para nós. E o que é que nós fazemos a seguir? É o repartir. Repartir o quê? Repartir tudo o que o Senhor nos entregou enquanto nós estamos aqui. Tudo o que o Senhor nos entrega, seja na sua palavra, seja através do nosso coração, da forma como nos trata. E onde é que nós repartimos? Em primeiro lugar, em casa. O primeiro lugar onde a gente deve repartir é em casa. Repartir o amor do Senhor Jesus, os seus princípios e, claro, no mundo também, no mundo onde nós estamos colocados para fazer a diferença. Esta deve ser a nossa visão como igreja. Esta deve ser a nossa visão como filhos de Deus, como discípulos de Deus. Se não tivermos esta visão, nós estamos ingloriamente a esforçar-nos para estar todos os domingos, a esforçar-nos para fazer algo que mais tarde ou mais cedo vai fazer o quê? Vai trazer uma grande frustração, vai nos trazer cansaço e vamos achar que não vale a pena porque achamos que a nossa vida não vale a pena. E quando achamos que realmente a igreja é mais do que isso, tudo nos vai trazer cansaço. Agora, se nós entendermos isto, vir à igreja, reunirmos-nos como igreja, nunca vai ser um sacrifício. Nunca vamos ter coisas melhores para fazer. Nunca vai ser um fardo, mas sim uma oportunidade de aprender de Jesus, uma oportunidade de receber o amor de Jesus e uma oportunidade de nós termos comunhão e relacionamento com os restantes irmãos. Esse é um dos grandes objetivos da igreja, da eclésia, a comunhão, o relacionamento. É aí que nós somos trabalhados, é aí que nós somos tratados, porque nem sempre a gente tem paciência para ouvir o irmão que está à frente, ou que está atrás, ou que está ao lado. E nós temos que ouvir, temos que amar e temos que abraçar, que é isso que Jesus nos chama para fazer. E quando nós fazemos isso, quando nós tiramos as nossas manias para lá, nós estamos a ser igreja. Amém? Então, feita esta pequena introdução, vamos ao Ministério da Palavra de hoje, aquilo que o Senhor tem para nós. No domingo passado, enquanto eu estava ali atrás, estava nas letras, enquanto a pastora Sandra nos ministrava sobre Betânia, esse lugar em que Jesus tinha prazer em estar, o Espírito Santo foi falando comigo sobre o que é que eu iria ministrar hoje. E então, nesta reta final da nossa transição, em que nós estamos a passar para as casas, o que o Senhor me falou foi para repetir uma pregação que eu já tinha feito 2 vezes. E eu não tenho esse hábito de repetir pregações. E o Senhor me falou para repetir uma pregação que já tínhamos feito em 2021 e uma no final de 2023. E eu perguntei porquê. E o Senhor disse que nos vai ajudar a perceber mais uma vez a importância de nós sermos igreja, que é apropriada para este tempo. Então, a gente obedece, amém? A gente não questiona, mesmo quando a gente não entende, a gente obedece. Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligar no livro de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler do verso 30 ao 35. Lucas 10, do verso 30 ao 35. Nós podemos repetir a mesma palavra centenas de vezes, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias.
A palavra de Deus é sempre diferente. Depende da forma como o nosso coração está preparado para a receber. Então diz lá Lucas 10, no capítulo 10, do verso 30 ao 35, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. Verso 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Verso 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Meu Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos. Eu peço que nos tragas o entendimento desta palavra, que nos tragas o entendimento desta parábola, Senhor, que possa verdadeiramente ser uma semente que vai cair nos nossos corações e que não é desprezada, meu Deus, mas é uma semente que vai germinar, vai trazer fruto, mas acima de tudo nos vai trazer entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais, meu Pai, para ouvirmos tudo o que tens para cada um de nós nesta manhã e que possa fazer vida em nós esta palavra, fazer diferença, trazer entendimento e percebermos quão grande é o teu amor por cada um de nós. É o que eu oro nesta manhã no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta é uma passagem muito conhecida. Nós muitas vezes já ouvimos, se calhar, esta parábola ser usada para nos mostrar a importância do amor pelo próximo. E é verdade. Foi nesse sentido que o Senhor Jesus respondeu. O Senhor Jesus respondeu quando um dos doutores da lei lhe perguntou o que é que ele teria de fazer para herdar a vida eterna. E na sequência disso, o Senhor Jesus declarou esta palavra. E depois lhe diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, nessa sequência, o Senhor Jesus a seguir contou esta parábola. E esta realmente é a mensagem natural desta parábola. Se quisermos olhar para uma mensagem natural, este é o objetivo, é mostrar realmente o amor pelo próximo, como houve alguém que não conhecia uma pessoa e que cuidou dela, e como havia duas que também não conheciam e não cuidaram dela, para nos mostrar que há comportamentos diferentes. Só que a mensagem profética que o Senhor tem para nós, a mensagem profética que está aqui nesta parábola, é muito mais do que apenas o amor pelo próximo. Nós podemos dizer profeticamente, esta parábola faz um pequeno resumo do que representa a Bíblia. Se nós vimos com atenção, nós chegamos lá. Eu sei que pode parecer difícil, mas vamos lá, vamos fazer esse desafio de entender a Bíblia nesta pequena parábola. Quem são as personagens principais desta parábola? São o samaritano, o levita, o sacerdote, o estalajadeiro ou o hospedeiro. Estas são os principais personagens. E tu agora perguntas assim, então, e o homem que foi maltratado não é importante? Claro que é importante, porque a parábola foca sobre o que lhe aconteceu, mas não é importante, profeticamente falando, é apenas o rastilho para tudo o que vai acontecer a seguir. Aliás, quando no verso 30, acho que é no 30, o Senhor Jesus fala de um homem, ele não especifica que homem é. Não diz se era judeu, se era gentil, não diz se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro. Não diz nada disso. Ou seja, é como se fosse alguém anónimo. Ou seja, podias ser tu ou podia ser eu. Podia ser qualquer um. O Senhor Jesus não faz diferença aqui. Ou seja, não é relevante para a mensagem profética nós sabermos o detalhe sobre quem era o homem. É importante sabermos o que aconteceu depois do homem ser maltratado. Também não é importante percebermos quem foi que lhe fez mal, quem foram os salteadores. Isso não é importante. O que é importante é nós percebermos profeticamente o que está aí envolvido. O Senhor Jesus refere que este homem descia de Jerusalém para Jericó. E é verdade. Geograficamente falando, Jerusalém é uma cidade mais alta e Jericó é uma cidade que fica mais baixa. Jerusalém dista de Jericó cerca de 30 km e 30 km era um percurso que antigamente se fazia muito. Hoje em dia é que ninguém faz 100 metros
sem ir de carro ou apanhar um transporte. Antigamente, 30 quilómetros era um dia a caminhar, era normal. Um dia normal a caminhar, as pessoas iam de um lugar ao outro, faziam 30 quilómetros com naturalidade. Ou seja, mais uma vez, profeticamente, não está só a vir de Jerusalém para Jericó. Não está só a vir de uma cidade mais alta para uma cidade que está mais baixa. Jerusalém é chamada na Bíblia como a cidade do grande rei. A cidade das bênçãos, como um lugar de bênçãos. Jericó, por outro lado, é apresentado na Bíblia como uma cidade com mau cheiro, uma cidade que era maltratada. Ou seja, estamos a pensar em Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, e Jericó, uma cidade que já tinha sido destruída, uma cidade onde havia pecado, uma cidade onde as coisas não eram realmente corretas, vamos dizer assim. Podemos falar até que Jerusalém é a cidade da bênção e que Jericó seria a cidade da maldição, porque realmente muita coisa, e nós temos passagens na Bíblia de uma palavra que Josué deu sobre quem construísse, quem reconstruísse Jericó. Nós sabemos a maldição que está ali encerrada, mas hoje não vamos debruçar-nos sobre isso. Então, quando a Bíblia nos diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, está a querer dizer o quê? Que alguém estava a sair de um lugar de bênção para um lugar de maldição. É importante a gente reter isso. O homem que foi assaltado estava a vir de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Simboliza o quê? A trajetória da humanidade. A humanidade saiu de um lugar de bênção, foi criada e estabelecida por Deus no Jardim do Éden. Um lugar de bênção onde tinha tudo. A humanidade pecou, saiu do Jardim do Éden e passou para ser um lugar de maldição. Qual é esse lugar de maldição? A terra, genericamente falando. Então, a primeira parte que a Bíblia está aqui resumida, fala realmente do declínio da humanidade, essa trajetória de declínio da humanidade. O homem escolheu pecar. O homem podia ter escolhido dizer não à serpente, o homem podia ter dito que não e viver num lugar de bênção, mas o homem deu ouvido ao pecado. Então, como escolheu o pecado, isso levou a um lugar de declínio espiritual, levou o homem a um lugar de maldição. E é nesse processo em que o homem está a sair de um lugar de bênção para um lugar de maldição, que este homem foi atacado. Ele não foi apenas roubado, ele foi atacado. Tal como aconteceu com a humanidade, que foi roubada a partir do momento em que decidiu pecar. O homem perde a sua posição, perde os seus privilégios em relação a Deus. O homem tinha, a Bíblia nos diz que Deus tinha prazer em ter relacionamento com o homem, e o homem abdicou disso pelo pecado. Então o homem, pelos seus prazeres, o homem abdicou de estar nesse lugar de bênção. E a Bíblia diz-nos que este homem foi assaltado, mas foi também espancado. Ou seja, a Bíblia nos diz que ele foi deixado meio morto. Não sei se vocês sabem, é a única vez na Bíblia que aparece a expressão meio morto. Não aparece em mais lugar nenhum. Nem naquela passagem muito conhecida daquele jovem que caiu da janela quando o apóstolo Paulo estava a pregar. Nem aí diz que ficou meio morto. Diz que ele tinha dificuldades em respirar. Ou seja, ficou mesmo de uma forma grave. Ou seja, quer dizer que não morreu, mas está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Se fosse hoje, nós diríamos provavelmente que ele estaria em coma. E isto é a história de como o diabo, realmente os seus demónios, puderam tocar no homem, ferir o homem e afastá-lo de Deus devido ao pecado. Deixa-me falar uma outra coisa aqui também um pouquinho que é importante. A gente às vezes, já ouvimos certamente muita gente pregar e nada contra a forma como algumas pessoas pregam, quando se diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E é verdade que a Bíblia nos diz isso. Só que o diabo não vem para destruir a nossa vida. O diabo vem para destruir a nossa fé. O grande objetivo do diabo não é matar-nos, é cansar-nos. Quando nós estamos cansados, nós deixamos de crer no Deus de milagres. Quando nós estamos cansados, deixamos de crer no Deus que ama, que cura, que trata, que restaura. Esse é o grande objetivo. E aí nós perdemos a nossa fé. Mas voltando aqui a este homem não é capaz de se ajudar a si mesmo. Porquê que ele não é capaz de se ajudar a si mesmo? Tal como nós não conseguimos pagar o preço por cada um de nós. Nós não conseguimos redimir as nossas vidas por nós próprios, pelas nossas boas obras. Então este homem, exatamente como nós, não consegue ajudar-se a si mesmo. Está meio morto. E mais do que isso, ele não pode sequer receber ajuda dos que estão a passar por ele. Dos que vêm do mesmo caminho para cá. Estão a perceber onde é que a gente está a querer chegar? Porque é que eu não vou falar
do detalhe porque é que o sacerdote não cuidou, não vou falar do detalhe porque é que o levita, estão a falar de pessoas que serviam o Senhor, porque é que não fizeram isso. A questão não é essa. A questão importante aqui é porque é que os dois primeiros homens que passaram pelo homem não o puderam ajudar? Porque vinham do mesmo caminho. Vinham da cidade da bênção para a cidade da maldição. Estavam numa trajetória de declínio também eles. Estavam a vir de algo bom para algo mau. Podemos dizer que eles estavam em pecado, tal e qual como aquele homem. Então, se eles estavam iguais, melhor dizendo, quer o sacerdote, quer o levita, se estavam na mesma condição, não podiam cuidar do homem. Então só sobra quem? O samaritano. A Bíblia nos diz que o samaritano pode cuidar deles. Ou seja, se nós percebermos que o homem caído simboliza cada um de nós, se percebemos que este homem que foi maltratado simboliza a humanidade, nós podemos perceber então quem é que é o samaritano. Claro que é Jesus. Quando a Bíblia nos fala que há um homem que não vem assim, mas que vem de outro lado, esse homem é Jesus. E já vamos perceber com detalhe esta personagem de samaritano, porque é que ela representa Jesus. O que é um samaritano? É alguém que é natural de Samaria. Lembram-se? A gente até cantou uma música, não é, da mulher que estava junto ao poço e Jesus vem e a mulher oferece água. Essa mulher era uma samaritana. Samaria, quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que antes da nação de Judá ter sido levada em cativeiro, a Síria toma conta de Samaria. E naquela altura, Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Então, quando a Síria toma conta de Samaria, o que é que eles fazem? Eles adotaram uma estratégia que normalmente se fazia, quem conquistava povos utilizava essa estratégia, que se chama repovoação. Então, o que é que eles fizeram lá na Samaria para controlar mais facilmente? Eles trouxeram povos de outros lugares, povos de outras cidades, povos de outras regiões e colocaram lá em Samaria. E pegaram em pessoas de Samaria e levaram-nas para outros povos. Fizeram isso. No século XX, já fazendo aqui um pequeno à parte, a nação da Jugoslávia foi tratada da mesma forma. O general Tito, que era um ditador da Jugoslávia, o que é que ele fez? Pegou nas pessoas do norte e misturou-as com as do sul, pegou nas do sul, colocou as do norte, misturou aquilo tudo. Por isso, no dia em que houve a guerra da Jugoslávia, eles matavam-se todos uns aos outros. Os sérvios, os moldavos, os eslovenos, todos eles. Porquê? Porque eles tinham um ódio uns dos outros, aquilo estava na terra que era dele. Ou seja, foi uma estratégia para manter o povo controlado. E a Síria fez a mesma coisa. Mudou os samaritanos para várias terras e trouxe gente de várias terras para a Samaria. Então eles misturavam as culturas. Isto foi para quê? Para enfraquecer o povo. Porque quando se enfraquece a identidade de um povo, é mais fácil controlar. Por isso é que o mundo tenta enfraquecer a nossa identidade como igreja. Quando o mundo entra pela igreja dentro, em vez de ser a igreja a chegar ao mundo, a igreja fica enfraquecida porque perde os princípios, perde os valores que estão na palavra de Deus. Essa é uma estratégia que o mundo tem de dizer que é normal isto, que é normal aquilo, que temos que incluir aquele, que temos que incluir o outro. Isso é tudo errado. É uma estratégia do mundo tem para desacreditar, em primeiro lugar, a igreja e, consequentemente, as famílias. Quando isso acontece, o mundo já dominou. Nós não podemos permitir isso. Amém. Nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus. Mas voltando aqui, ou seja, o que a Síria fez teve como consequência o quê? Ao longo dos anos, ao longo da história, os judeus rejeitavam os samaritanos. E os samaritanos também não gostavam dos judeus. Porquê? Porque os samaritanos passaram a ser uma mistura de judeu com uma mistura dos gentios que eles trouxeram, que a Síria trouxe de outros lados. Então, o judeu olhava para o samaritano e dizia que ele era gentio. E o gentio olhava para o samaritano e dizia que ele era judeu. Ou seja, o samaritano era como se estivesse ali uma zona onde ninguém gostava deles. Os gentios achavam que eles eram judeus e os judeus achavam que eles eram gentios. Então, nenhum dos dois lados aceitava os samaritanos. Nem Israel, nem os gentios. Esta é que era a verdade. Eles se sentiam encurralados porque eles eram essa mistura dos dois povos. Por isso, ninguém aceitava ninguém. Então, quando profeticamente, nesta parábola, o Senhor Jesus se identifica como samaritano, ele vem anunciar aquilo que já estava escrito, que era, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
samaritano, figura de Jesus. Ele estava a dizer nesta frase, nesta palavra, que eu não serei recebido nem por judeus, nem por gentios, tal como os samaritanos. E é importante nós retermos isso e percebermos, porque isto é muito forte. Porque é verdade, o Senhor Jesus, o povo gostava dos milagres de Jesus. O povo gostava daquilo que Jesus fazia. O povo gostava daquilo que Jesus dizia. Mas quando foi preciso escolher Jesus ou um criminoso, o povo escolheu o criminoso, não aceitou Jesus. Exatamente como os samaritanos. Então o Senhor Jesus usa aqui nesta passagem a figura do samaritano para falar de si mesmo. E quando nos fala de um homem que está meio morto, o que é que nós lemos? Lemos que o samaritano cuida dele e aplica o quê? Sobre ele? Azeite e vinho. Figuras da ceia. O Senhor Jesus já está com esta parábola a prenunciar o que será a ceia que Ele vai fazer com os seus discípulos um dia. Ele dizer aqui, o azeite e o vinho, é assim que eu o trato. Porquê? Porque azeite e vinho são duas figuras da redenção. Quando falamos da redenção de Jesus, temos que falar claramente do azeite, que simboliza a unção do Espírito Santo, e claramente do vinho, que simboliza o sangue de Jesus. São figuras da redenção. Falam da ação do Espírito Santo, que está presente na regeneração da humanidade. Então, tudo isto é muito forte e muito profético, e o que nós percebemos aqui é que este texto nos diz que somente o Senhor Jesus, pelo seu sangue e pelo seu Espírito, podia resgatar aquele homem que estava meio morto, aquele homem que já não sabia onde estava, um homem que já não respirava quase, um homem que estava praticamente mais para lá do que para cá. E nós percebemos também que Jesus tinha que ser este samaritano, porque a Bíblia nos diz em Efésios 2 que o Senhor Jesus veio para unir num só corpo judeus e gentios. Quem é aquele que pode unir judeus e gentios? O samaritano. Então, esta figura deste homem, deste samaritano, é Jesus. E simboliza não só Jesus, mas simboliza um tempo na vida daquele homem e simboliza um tempo na vida da humanidade. E porquê? Isto é que é o mais maravilhoso, o mais bonito ainda. É que quando o samaritano socorre o homem, e está lá no verso 34, a gente leu do 30 ao 35, está lá do 34, diz que ele o confia aos cuidados de um hospedeiro. Há versões que dizem estalajadeiro, e que esse homem, esse hospedeiro, vai continuar o trabalho de recuperação que ele tinha começado. Quando o Senhor nos diz isso, depois no verso 35, ele diz uma coisa ainda muito, muito mais interessante, que diz assim: cuida dele até eu voltar. Ou seja, o samaritano deixou lá o homem na estalagem e diz, cuida dele que eu volto. E ainda lhe deixou o quê? 2 dinheiros. Se a gente só fosse falar dos 2 dinheiros, já era uma pregação. Não vamos falar sobre isso hoje. Então, ele diz, eu vou voltar, e deixou-lhe 2 dinheiros. Eu não sei se tens alguma dúvida que este homem é Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma que este homem é Jesus. Nenhuma dúvida. Então, vamos resumir aqui profeticamente. Esta parábola começa com a queda do homem e vai até à vinda de Jesus. O homem caiu, o homem veio da bênção para a maldição e vem Jesus. Então, verdade, está ou não está resumida a Bíblia nesta parábola? De uma forma simples. O homem peca no jardim do Éden, o homem cai. O que é que o Senhor diz? Que virá aquele que irá tirar essa maldição e redimir o homem. E esse é Jesus. E Jesus, embora viva na terra que é maldição, Jesus foi concebido sem pecado. Jesus viveu sem pecado. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, tudo o que estamos a falar aqui fala da nossa pequeno resumo da Bíblia. Mas voltando aqui a esta parábola, voltando aqui a este detalhe, o que é que fez o samaritano para cuidar do homem, depois de lhe pôr o azeite e o vinho? Nós percebemos que ele confiou a vida do homem ao hospedeiro. A Bíblia não nos diz se o samaritano conhecia a estalagem. Diz que pegou no homem e o levou para uma estalagem, que o levou para esse lugar. Então nós percebemos que o samaritano começou o trabalho de recuperação ou de restauração, melhor dizendo, do homem, mas não terminou esse trabalho. Entregou a alguém para, e se alguém terminar esse trabalho, entregou a uma pessoa que tinha uma estalagem. Então, quem é o hospedeiro?
Se o samaritano é Jesus, claro, quando o Senhor diz, conhecem aquela frase em que o Senhor diz, convém que eu vá, mas não vos vou deixar sós. Convém que eu vá, mas não vos vou deixar abandonados. Eu vou enviar um outro, eu vou enviar um ajudador, eu vou enviar um consolador. Eu comecei o trabalho, mas eu vou enviar alguém que vai terminar essa restauração que eu comecei. O estalajadeiro é o Espírito Santo. Quando o samaritano pega no homem e o coloca numa estalagem e diz a alguém, cuida dele até que eu volte, e Jesus vai voltar, amém? Os 2 dinheiros, não vou entrar por aí. O Senhor está a dizer o quê? Cuida dele que eu vou voltar. Cuida da minha igreja que eu vou voltar. A casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar uma morada. Mas enquanto eu não volto, eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, aquele que vai cuidar de nós. Deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Não existe vida cristã sem a poderosa ação do Espírito Santo. Se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, nós nunca seremos restaurados completamente. O Senhor Jesus começou um trabalho maravilhoso e poderoso que se chama a redenção dos nossos pecados. Mas esse trabalho não está concluído sem que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida e na minha vida. E o Espírito Santo não vai fazer nada se eu não permitir que Ele faça. Jesus entregou-se na cruz do Calvário e não pediu licença a ti nem a mim, porque era algo que Ele tinha que fazer. Ele tinha uma missão. Era o único que podia fazer essa missão. E Ele cumpriu essa missão. Mas agora o Espírito Santo funciona de forma diferente. O Espírito Santo não faz nada se eu e tu não lhe dermos permissão para fazer. O Espírito Santo é um verdadeiro gentleman. Não nos obriga a nada. Mas da mesma forma que Ele é esse gentleman, Ele também aproveita. Se a gente lhe dá uma brechazinha de 1 segundo no nosso coração, o Espírito Santo entra e toma posse no bom sentido e muda a nossa vida. Então, o hospedeiro, o Espírito Santo, tem uma estalagem, não é? Nós lemos aqui no verso 34. Uma estalagem é uma casa, é um lugar onde se cuida, onde se recupera, onde se restaura quem precisa de ajuda. E o que é essa casa? É a igreja. É a igreja onde nós vimos celebrar, receber e repartir. Essa é a estalagem onde o Espírito Santo trabalha. Por isso é que nós estamos aqui. Não porque vimos ganhar o céu por vir à igreja, mas porque a igreja é o lugar onde, corporativamente, como um organismo vivo, o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Claro que trabalha quando nós estamos em casa, claro que sim. Quando nós, num lugar secreto, nos rendemos, quando nós fazemos o nosso devocional, quando nós choramos no colo de Deus, quando nós nos rimos no colo do Senhor Jesus, claro que o Espírito Santo está a trabalhar em nós. Mas quando nós estamos juntos como igreja, a forma como o Espírito Santo trabalha em nós é diferente. Daqui a 3 semanas vamos celebrar Pentecostes. E Pentecostes aconteceu de uma forma poderosa. O segundo Pentecostes aconteceu de uma forma poderosa, porque eles todos estavam reunidos num só lugar. Não tinham o nome da igreja, mas estavam reunidos num só lugar, em obediência a Jesus, orando. O que é isso? É a igreja. Quando nós nos reunimos, seja num espaço, seja numa casa, em que o propósito é orar, em que o propósito é rendermos na presença de Deus, o Espírito Santo age e transforma-nos. Por isso é importante nós percebermos como é relevante para nós, como faz toda a diferença nós estarmos envolvidos numa igreja. Só quem está no corpo de Cristo pode dizer que está no aprisco que o Senhor tem para nós, pode dizer que nós estamos guardados. É na igreja que nós somos restaurados e curados. Claro, nós podemos ser restaurados e curados em casa, sim, mas é quando nós estamos envolvidos uns com os outros que os milagres acontecem de uma forma mais intensa, de uma forma mais poderosa, porque é isso que o Senhor nos chama para fazer. E a igreja existe exatamente para isso, para poder cuidar de pessoas. Por isso a arca tem lá 2 palavrinhas que é restaurar e curar, as letrinhas do meio da arca, porque é importante nós percebermos isso. E eu não estou a falar do espaço físico, eu estou a falar do organismo vivo que é a igreja. Nós temos de deixar o estalajadeiro ou o hospedeiro, que é o Espírito Santo, cuidar de nós. Mas isso só é possível se fizermos 2 coisas. E essas 2 coisas são importantes. Deixa-me dar-te um exemplo
natural, falando do médico. Nós, quando estamos doentes, vamos ao médico. Ou por prevenção até deveríamos ir ao médico, fazer umas análises. O que é que acontece quando a gente vai ao médico? Imaginem, estou com dor de garganta, chego ao médico e o médico... Então, o que é que eu traz cá? Doutor, estou com uma dor de garganta muito intensa. Então, abra lá a boca para eu inspecionar. Não abro. Então, vem cá. Não abro. Ou então, eu estou com uma unha encravada, não consigo andar, vou ao médico. Doutor, estou aqui com um problema. Estou a ver, o senhor já está meio a cochear, o que é que se passa aí? Tenho uma unha encravada. Então, deixe-me lá ver para tratar. Não deixo. Acham que o médico faz alguma coisa? Não faz. Nem cuida da unha, nem me receita antibiótico. Não consegue avaliar o que eu tenho. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em relação ao Espírito Santo é a mesma coisa que nós fazemos quando vamos ao médico. Não escondermos nada. Sermos transparentes. Abra aí a boca para ver a garganta e a gente lá faz aquele... Mostra aí a unha. E a gente mostra a unha, o dedo horrível. E o médico trata. Este é o primeiro ponto. Sermos transparentes para com o Espírito Santo. E depois, fase 2, fazer o tratamento. O que é que serve? Imagina, vou ao médico, abro a boca, o médico vê a minha garganta. Isso está horrível. A sua garganta está completamente infeccionada. Vou-lhe receitar aqui um antibiótico. Sim, senhor. E o que é que eu faço? Pego no papelinho da receita, guardo no bolso das calças, chego a casa. O que é que a esposa diz? Então foste ao médico? Fui. E ele, receitou-me um antibiótico. E compraste? Não, vou ficar com ele no bolso das calças. Eu acho que por osmose vai-me curar a garganta. Acham que isto vai resultar? O Espírito Santo também não. O Espírito Santo vê o que eu tenho, porque eu não escondo nada. E eu permito-me ser tratado pelo Espírito Santo. Deixa-me fazer uma brincadeira, sem ofender ninguém. A Bíblia é um livro que eu gosto muito. Mas se eu andar com ele debaixo do braço, a única coisa que eu posso conseguir é sujá-lo ou passar a tinta para a minha roupa. Se eu não abrir, se eu não ler, se eu não deixar Jesus falar comigo através dele, e se eu não for chamado a atenção e não decidir mudar, é a mesma coisa que eu guardar a receita no bolso das calças. Eu tenho a receita em casa, mas não faço nada. Não compro o antibiótico, não compro o remédio, não compro a cura para a minha alma, a cura para o meu espírito, a restauração para a minha vida. E este tratamento é importante nós deixarmos fazer. Nós não escondermos nada ao Espírito Santo e permitirmos ser tratado por eles. Isto é fundamental. Porque o tratamento do Espírito Santo, enquanto que o médico só faz o tratamento na garganta, ou na unha do pé, ou na orelha que está com um otite, o Espírito Santo faz um tratamento em 3 níveis. Faz um tratamento ao nosso espírito, faz um tratamento à nossa alma e faz um tratamento ao nosso corpo. Porquê? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E cada um ao seu nível é tratado pelo Espírito Santo. Claro que a gente pode dizer assim, mas porquê que há coisas na minha vida que ainda não estão tratadas? Não sei responder. Há coisas que eu não consigo responder, mesmo estudando a Bíblia, mesmo ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. A soberana vontade de Deus não me permite entender coisas que eu gostaria, até eu próprio, gostaria que fossem de forma diferente. O que é que eu posso fazer? Confiar nesse Deus que trata e que cuida de mim. É isso que eu devo fazer. É isso que é importante eu fazer. Então, para que este tratamento possa surtir efeito, no tratamento natural eu tenho que comprar o remédio. No tratamento espiritual, eu não tenho remédio para comprar. Eu não preciso de pagar para que o Senhor Jesus me trate através do seu Espírito Santo. Eu não preciso de pagar uma consulta. Eu preciso de ter um coração rendido na presença do Espírito Santo. Mas isto implica o quê também? Implica que eu tenho que deixar a minha vontade própria. Eu tenho que passar a ser uma pessoa mais humilde. Humilde para perdoar, humilde para receber perdão, humilde para ser abençoado, humilde para abençoar, humilde para poder amar e humilde para ser amado, humilde para considerar o meu próximo superior a mim, em vez de me considerar eu superior ao meu próximo. Quando isso acontece, eu estou a ser trabalhado pelo estalajadeiro, que é o Espírito Santo. Quando isso acontece, alguma coisa muda em nós. Eu diria que principalmente, faz parte deste tratamento, é obrigatório,
eu ter prazer em estar na presença do Pai. Não faz sentido eu vir à igreja. Eu não estou com isto a fazer a apologia de não se vir à igreja, que ninguém me interprete mal. Mas não faz sentido eu vir à igreja e de segunda a sábado eu esqueço-me do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Não faz sentido. Se assim é, eu criei na minha mente aquele exercício que infelizmente, antes de ser crentes, todos nós tínhamos, que se vai à missa nos casamentos, nos batizados e nos funerais. E isso é algo que tem que sair da nossa mente. Porque é uma mentira que foi enfileirada nos nossos corações, exatamente para nos afastar da presença de Deus. Eu não posso, de segunda a sábado, esquecer-me de quem é Deus e no domingo achar, só porque estou na presença só do Todo-Poderoso, eu recupero tudo. Não. Faz parte eu estar diariamente, ter prazer em ouvir a voz do Pai, ter prazer em ouvir a voz do Espírito Santo, ter Jesus como centro da minha vida. E hoje o que o Senhor nos está a dizer é exatamente isso. É que nós estamos na estalagem com o hospedeiro que Ele enviou. Nós estamos no lugar, seja aqui ou seja nas nossas casas. Estamos no lugar em que o Espírito Santo, o estalajadeiro, foi enviado para nos curar, foi enviado para nos restaurar. Então é tempo de nós nos apropriarmos dessa cura, dessa restauração, dessa vida. É tempo de nós podermos dizer ao Senhor, eis-me aqui. Eu sei que até hoje eu não tenho sido tão bom filho, tão bom discípulo como eu deveria ser, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente. É tempo hoje de nós podemos dizer ao Senhor, eu creio que eu posso mudar. Eu sei que eu não estou mais sozinho, eu sei que tenho um Deus que me ajuda, eu sei que eu tenho um Deus que me guarda, eu sei que tenho um Deus que me ensina, que me restaura. E hoje é o tempo de nós fazermos essa mudança em nós. Hoje é o tempo de nós podermos realmente buscar mais Deus nas nossas vidas. Amém? Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Eu creio numa igreja viva. Eu creio numa igreja dinâmica. Eu creio numa igreja onde, seja num espaço ou nas nossas casas, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar. Eu creio que é possível isso acontecer. Mas eu também sei que só é possível isso acontecer se eu fizer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, eu vou ficar frustrado a vida toda. Agora, se eu me lembrar que eu um dia estava num caminho de maldição e Jesus pegou em mim, perdoou os meus pecados, redimiu a minha vida e me levou para um lugar onde alguém cuida de mim, que é o seu Espírito Santo. Se eu me lembrar disso, a minha vida muda. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos um pouquinho. Senhor meu Deus, te dou graças por este tempo, dou graças por esta palavra que nos trouxeste. Peço, Senhor, que nos ensines a entender a importância de deixarmos ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, para que nenhum de nós se esconda atrás das dificuldades, se esconda atrás dos medos, se esconda atrás até de alguma frustração que às vezes nós podemos ter na nossa vida, mas que nós possamos sentir verdadeiramente no nosso coração que aquele que nos salvou tem muito mais para nós do que aquilo que já fez até hoje. Eu oro declarando que a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós será terminada. Eu oro declarando que há vida, há uma vida intensa do Espírito Santo para cada um de nós. Há algo que o Senhor tem para nos entregar que ainda não nos entregou. Há surpresas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro para que essas surpresas possam ser reais nas nossas vidas. Eu oro para que o nosso coração possa ser um coração grato em todo o tempo, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil. Que o nosso coração esteja grato, que o nosso coração possa dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E que nesta manhã, Senhor, Tu possas fazer a diferença em cada um de nós. Que hoje nós possamos sair daqui prontos para repartir, em primeiro lugar, nas nossas casas, tudo o que nos ensinaste hoje, tudo o que nos trouxeste, e repartir o Teu amor, os Teus princípios. Que a gente possa ter essa alegria, essa vontade, meu Deus. Mas eu oro principalmente, Senhor, para que Tu possas fazer essa mudança em nós. Que nenhum de nós, a partir de hoje, seja alguém que se esconde na Tua presença, mas possamos ser verdadeiramente transparentes, falando com o Senhor
Que a gente possa dizer mesmo, eu não sou capaz, Senhor, me ajuda porque eu não sou capaz. Eu cheguei a este ponto, eu daqui não sou capaz, eu tenho medo, eu tenho traumas, eu não sou capaz de passar isto. Me ajuda, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ajudará, porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele enviou o Consolador para nos ajudar. Ele nos ama dessa forma tão intensa. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele cuida das nossas vidas. Então, neste tempo agora, rende a tua vida ao Senhor. Fala com Ele. Somos nós e Deus. Somos nós a falar com o Senhor Jesus. Somos nós a contar-lhe as nossas dores. Somos nós a contar-lhe as nossas alegrias. E é Ele a trabalhar sobre os nossos corações. E a gente possa verdadeiramente ser tocados e transformados pelo Espírito Santo, Deus vivo. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E amém.